Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começamos agora mais um programa Em Poucas Palavras, sempre trazendo aqui um assunto polêmico ou tentando responder uma pergunta dos nossos ouvintes. Eu sou Nádia Matias, agradecendo a sua audiência aqui pela rádio local, também pela rádio IPB. Um abraço a todos eles que estão nos acompanhando e você que nos acompanha através dos canais de distribuição do podcast do programa. Quero agradecer também a presença aqui do nosso comentarista, pastor Augustus. Oi, Nathan. Sempre é um prazer, um privilégio para mim muito grande gravar esse programa com você, Nathan, sabendo que Deus tem usado esse programa no Brasil e em vários lugares do mundo, né? Então a gente se sente assim pequenininho, né? Grato a Deus pelo privilégio e estamos aqui. Exato. Inclusive tem tido alguns efeitos que a gente nem espera, né? Tem tanta gente, alguns dizem, olha, eu comecei a caminhar na fé e agora tenho me fortalecido, né, através dos programas. Alguns até não têm igrejas reformadas perto e eles ficam perguntando, o que eu faço? Né? Você ore, peça a Deus para te encaminhar, te direcionar, mas enquanto isso, escute os programas. Isso aí. Tá bom? Amém. Não raramente há promulgação de leis no Brasil que são contrárias aos princípios bíblicos. Em vista disso, há evangélicos que seguem a carreira jurídica, que se veem em situações de, por conta daquilo que a lei determina, tomar decisões em contradição com a palavra de Deus. É sobre esse dilema que o programa de hoje se debruçará, e esse aspecto é uma provocação de um de nossos ouvintes internautas. Pastor Augustus, a pergunta é do Bruno, lá de Recife. Ele é estudante de Direito e ele pergunta como fica o servo de Deus, advogado ou jurista, diante de ordenanças jurídicas que se opõem aos princípios da palavra de Deus como um todo. Como é que a gente pode olhar para a Bíblia e trazer alguma luz aí? Essa é uma situação cada vez mais comum e que coloca os advogados, juízes, promotores e outros que trabalham na área do direito numa situação muito delicada em termos da sua consciência. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para esse assunto a partir da relação entre igreja e Estado, que é uma relação muito antiga e sempre tumultuada. Lá na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, ele diz que nós devemos nos submeter às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E ele recomenda que nós respeitemos as autoridades, sigamos as suas orientações, inclusive porque a autoridade é ministro de Deus para punir os malfeitores e para proteger os bons. E que ela traz a espada exatamente para o exercício das suas funções. Então, em linhas gerais, o cristão ele deveria sempre ser um bom cidadão, cumpridor das leis, obedecer às normas, às diretrizes. Contudo, nós vamos encontrar na Bíblia situações em que o Estado promulgou, ou decretou, ou determinou procedimentos que eram contrários à lei maior do cristão, que é a palavra de Deus. Não é? Então, se por um lado nós somos orientados na Bíblia a obedecer ao Estado, por outro, a lealdade final e última do cristão é a sua consciência essa presa à palavra de Deus, aquilo que ele acredita que de fato é a palavra de Deus, ou que a palavra de Deus está ensinando. E isso, cedo ou tarde, vai colocar o cristão, não é só o jurista, né? Mas vai outras áreas de trabalho. Em outras áreas, vai colocá-lo em situação de conflito. Especialmente em países onde o Estado se declara laico, mas que começa a promulgar leis que entram em áreas que talvez deviam ser deixadas à liberdade cristã. Infelizmente, em alguns estados laicos, não é? As diretrizes entram até na maneira como eu devo cuidar dos meus filhos. Não é? Ferindo essa laicidade. Exatamente. Ou então leis que acabam tendo uma conotação de prejuízo para a expressão religiosa. Notadamente, aquelas leis que visam dar a grupos como o movimento gay direitos acima dos demais cidadãos brasileiros, não é? Eu, por exemplo, como os cristãos em geral, eles creem que a prática homossexual ela é errada. E de repente vai ser promulgada uma lei dizendo que eu não posso nem dizer isso, né?
Então, o Estado está entrando na minha consciência, está entrando na área da liberdade religiosa, que devia ser um dos direitos civis fundamentais. Então, essa situação é cada vez mais complicada. Agora mesmo, nos Estados Unidos, teve aquele caso da Tabelian, que se recusou, não é, a emitir o certificado de casamento gay, foi processada, mas agora reverteram a situação. Em nome da liberdade. Em nome da liberdade. Né? Então, eu até diria que, por enquanto, embora existam leis que vêm sendo passadas, mas as constituições, né, das grandes democracias ainda asseguram a liberdade de expressão, a liberdade de religião e liberdade de consciência. Não no Oriente, né, mas aqui no Ocidente as grandes democracias ainda asseguram isso aí. Então, vai dar trabalho, dar luta, mas no fim pode ser até que, num caso de conflito, né, a verdade prevaleça e o direito seja dado àquele que está seguindo a sua consciência e não estas leis que invadem nossa privacidade. Bom, há algumas situações na Bíblia que eu poderia agora lembrar que poderiam nos dar alguma orientação. Lá no livro de Êxodo, nós lemos aquele episódio em que o rei Faraó mandou que as parteiras matassem todas as crianças hebraicas, né? Os meninos que nascessem dos judeus deveriam ser mortos. Mas o texto diz lá que as parteiras temeram a Deus e desobedeceram Faraó. E elas não matavam os meninos das mulheres hebreias. E o texto lá de Êxodo diz que isso agradou a Deus, não é? O fato delas se demorarem. Exatamente. Dando tempo para que as crianças nascessem e fossem protegidas, não é? Ou pelo menos abrigadas, como aconteceu posteriormente com Moisés, não é? Exato. Então, esse é um caso de desobediência civil, em que a lei mandava que elas matassem as crianças e elas resolveram desobedecer. E Deus se agradou disso, está dizendo inclusive que elas depois se tornaram parte, né, do povo hebreu, né? Deus lhes constituiu casa. Um outro exemplo é no Novo Testamento, quando o Sinédrio em Jerusalém, depois da morte e da ressurreição de Cristo, passou uma ordem proibindo que se pregasse em Jerusalém no nome de Jesus. Estava me lembrando disso agora. Exatamente. E Pedro e os demais apóstolos desobedeceram essa lei, não é? Porque ela entrava na liberdade de religião, de crença, não é? E continuaram pregando o evangelho. E quando foram presos, interpelados, porque é que eles desobedeceram, eles disseram aquela frase famosa: importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Exato. Então, é um outro exemplo de desobediência civil. E é claro que eles sofreram as consequências dessa afirmação, né? Dessa obediência. Foram presos, chicoteados, né? Depois foram soltos, mas eles sofreram por isso. No geral, os cristãos do primeiro século, eles desobedeceram a decretos imperiais que tornavam obrigatório o culto ao imperador. Então, era obrigatório a todo cidadão romano, se não me engano, a única exceção era os judeus, porque o Império Romano sabia que se fizesse isso ia dar uma revolução, não é? Mas a lei geral do Império Romano era que todo aquele debaixo do domínio de César deveria frequentar ou ir a um templo erigido em homenagem a César, onde tinha uma imagem dele, e ali queimar incenso a César e dizer: César é Senhor. Os cristãos não diriam que César é Senhor, porque Senhor é o título de Jesus Cristo. Exato. E por causa dessa desobediência, os cristãos foram considerados como maus cidadãos. Tanto é que, diz a história, né? Nero César, depois de atear fogo em Roma, porque ele queria construir a Nerópolis, né? Não é aqui de Goiás. Não. Então, foi descoberto o plano dele e ele procurou um bode expiatório. E quem ele encontrou? Exatamente os cristãos, que já tinham fama de ser rebeldes porque não se curvavam diante do imperador e não diziam que ele era Senhor. E muitos cristãos morreram porque eles desobedeceram ao decreto, né, de adorar o imperador. Então é mais um exemplo de desobediência. Hoje é um pouco mais complicado, Sim, né? É muito mais sutil, né? Porque esses casos que eu mencionei, era evidente, né, que a lei é injusta, né? E agora, entretanto, nós temos leis que muitos cristãos têm dúvida se a lei está fazendo a coisa certa. Por exemplo, a questão do divórcio. Para o cristão, pelo menos para os cristãos históricos, né, divórcio, para alguns, não pode nem ter, né?
Outros, como eu e os presbiterianos em geral, não é? Nós admitimos que o divórcio e novo casamento pode existir em caso de adultério e de abandono. Isso, da parte incrédula. Da parte incrédula. Mas no Brasil, o divórcio pode ser por qualquer motivo. Qualquer um pode se divorciar a hora que quiser, por qualquer motivo no cartório. Exatamente. Né? Então, como é que faz? Né? Então, aqui eu acho que vai ser realmente uma questão de consciência. O cristão que trabalha nessa área, ao se ver obrigado a fazer alguma coisa que é contra a palavra de Deus, ele tem que tomar uma posição firme. Importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não é? Isso implica em arcar. Vai arcar com as consequências. Ele pode saber, ele pode alegar objeção de consciência. Isso é um dispositivo da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer coisa alguma contra a sua consciência. Ele pode alegar objeção de consciência. Ele pode entrar em todo um processo para justificar as suas convicções religiosas. Então, é um longo caminho pela frente. Pode ser até que ele perca no final. Mas ele tem que estar disposto a pagar o preço pela obediência, por fazer a vontade de Deus. Ou deixar de lucrar, né, inclusive. Ou então, infelizmente, não é, procurar se movimentar dentro do mundo jurídico para determinadas posições onde ele não tenha que enfrentar decisões desse tipo. Eu sei que é delicado, é difícil, mas está chegando a época em que todos nós, não é só o pessoal da área jurídica, não, todos nós vamos ser chamados a demonstrar com a nossa vida, com o nosso emprego, com o nosso salário, o quanto realmente nós amamos a Deus e estamos dispostos a viver a verdade. Convicções, né? Quais são as nossas convicções? O senhor é membro do conselho da ANAJURI, não é isso? Isso, na verdade sou o presidente do conselho consultivo da ANAJURI, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos do Brasil. Exato, e como é que ela pode ajudar? Qual o trabalho dela em relação a essas leis, por exemplo? A ANAJURI reúne um corpo de juristas, advogados, juízes, promotores, que se debruçam sobre a legislação brasileira, especialmente projetos de lei que estão em andamento e que, de alguma maneira, vão criar esse tipo de conflito. Então, já a ANAJURI participou de diversas intervenções, mais recentemente na questão levantada pelo ativismo gay, da promulgação da lei da homofobia. Então, a ANAJURI teve uma participação muito positiva nisso, né, para que essa lei não fosse avante. Questão de ideologia de gênero também, a ANAJURI também participou. É uma das poucas entidades que são chamadas pelo governo na hora do debate público sobre determinadas leis. E também, recentemente, a ANAJURI participou, juntamente com outras lideranças religiosas, da entrega de um manifesto pela liberdade de consciência e de religião, que inclusive foi entregue, eu não sei se isso vale alguma coisa mais hoje, mas ao vice-presidente Temer, ao Eduardo Cunha e ao Renan. Mas é o caminho, né? Por enquanto eles estão ocupando essas posições aí. E nós protocolamos junto a todos eles esse Estatuto da Liberdade Religiosa, né? Então, temos feito alguma coisa nesse sentido. Ótimo. Então, ficamos por aqui. Nosso tempo não deu. Eu gostei do programa porque deu esse parâmetro geral para responder. Eu acredito sim que a pergunta do Bruno, né, tem aí pelo menos alguns parâmetros para ele seguir encontrando aí algumas respostas. Um abraço para você, nosso ouvinte. A gente volta no próximo programa, pastor. Muito obrigado pela sua audiência. Abraço aí para o Bruno de Recife, onde eu me criei. A todos os recifenses também. Tá bom, então. Tudo posso naquele que me fortalece. Não preciso me afligir com coisa alguma. Tudo posso naquele que me fortalece. Com coisa alguma, já aprendi o segredo pra viver contente em qualquer circunstância, seja na fartura ou na necessidade. Louvo ao Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Preciso me afligir com coisa alguma. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.